Meus amigos, vamos acompanhar a Rede Globo aí desesperada depois que o ex-presidiário Lula aí falou o que ele acha dos traficantes, tentando defender os traficantes e colocar eles como se fossem vítimas. É comprovado que o Lula vem defendendo os traficantes, os bandidos, várias falas dele sobre defendendo pessoas criminosas, e nesse vídeo você vai entender o porquê. E também vou deixar um vídeo aqui para vocês verem quando o Lula foi colocado aí como vencedor das eleições, como os presídios ficaram. Galera, é importante você deixar aqui o seu like, se inscrever no canal se você não for inscrito e vamos acompanhar esse vídeo, tá sensacional. E equivocada ao comentar as ações dos Estados Unidos contra o narcotráfico no Caribe e no Pacífico. Por isso, a nossa próxima pauta é uma fala descabida. Hoje mais cedo, na Indonésia, o presidente disse que traficantes são vítimas dos usuários de drogas. Toda vez que a gente fala de combater as drogas, possivelmente fosse mais fácil a gente combater os nossos viciados internamente. Os usuários. Os usuários são responsáveis pelos traficantes, que são, vítimas dos usuários também. Ou seja, então você tem uma troca de gente que vende porque tem gente que compra, de gente que compra porque tem gente que vende. Então, é preciso que a gente tenha mais cuidado no combate à droga. Importante do que as palavras são as ações que o meu governo vem realizando, como é o caso da maior operação da história contra o crime organizado, o encaminhamento ao Congresso da PEC da Segurança Pública e os recordes na apreensão de drogas no país. Continuaremos firmes no enfrentamento ao tráfico de drogas e ao crime organizado. Fecha aspas. Essas, então, as palavras do presidente Lula. Camarote, essa retratação, ok, ela foi feita rapidamente pelo presidente, menos mal que ele tenha feito essa retratação em tempo hábil. Agora, ela depois veio mais uma nota do Palácio Planalto também. Agora, é fato que a fala do presidente não pegou bem. Não pegou muito mal. E essa retratação ela não é suficiente, né, Eric? Porque não houve um meia-culpa, não houve um pedido de desculpas, dizendo ao presidente, eu errei, reconhecendo o erro. Ele tenta justificar o injustificável, que foi uma frase mal colocada. E não é assim, porque não existe em nenhum outro contexto essa frase pode ser colocada, e não foi eu que falei isso, não. Eu estava ouvindo Gabeira agora há pouco, e ele falou, realmente não existe nenhum contexto que essa frase pode... Como é que você vai responsabilizar o usuário pelos atos dos traficantes? Não dá para fazer esse tipo de responsabilização. Então, a primeira questão é pedir desculpas. Isso não foi feito. A segunda questão é por que o presidente Lula está falando esse tipo de argumento. Isso dá força, principalmente à oposição. Por que dá força à oposição? E a oposição hoje caiu em cima, foi para o ataque. E isso foi uma espécie de tiro no pé do governo, porque o Lula está num momento mais positivo, o Lula está numa agenda mais virtuosa, está indo para um encontro com Trump, que era esperado há meses, e está bem nas pesquisas, e aí aliados próximos falam o seguinte, olha, isso é a questão da autoconfiança do presidente, acaba escorregando numa casca de banana. Então, o presidente Lula acaba falando algo que é impensável. E é um discurso, Eric, que não leva em consideração o drama dos usuários, o drama das famílias dos usuários. Então, quando o presidente Lula dá aos traficantes
assim, o papel ali de vítimas dos usuários, que na prática ele coloca dessa forma, é não ter uma compreensão mais ampla desse drama. E aí você mostra também uma falta de sintonia por parte do próprio presidente em relação à questão da segurança pública, que é uma pauta que a esquerda e o próprio presidente Lula está sempre na defensiva. Essa semana, diga-se de passagem, você teve ali o projeto antimáfia apresentado pelo ministro Ricardo Lewandowski, que o governo saiu na frente em relação a isso, mas normalmente o governo, em questões de segurança pública, sempre está, em relação à oposição, na defensiva. É um ponto fraco. E aí esse tipo de fala do presidente mostra uma falta de conhecimento, uma falta de sensibilidade com essa questão, não só dos usuários, como também a gravidade que os traficantes e esse narcotráfico aqui no Brasil, que tudo isso representa. Eric. Porque acaba deixando de reconhecer o ponto que aborda a questão de saúde pública, que é dos usuários, e a questão de segurança pública, o combate a esses traficantes. E aí, Joel, eu queria aproveitar que a gente está falando disso para perguntar para você também qual a sua opinião sobre essa fala do presidente. Eu diria que foi uma fala metade absurda e metade correta. Vou começar pelo absurdo. O absurdo, é claro, chamar o traficante de vítima, né? Traficante, a gente sabe como o crime organizado domina, por exemplo, partes relevantes do território nacional, como o crime organizado mata pessoas e comanda assassinatos à luz do dia, como inclusive a gente viu recentemente aqui em São Paulo. Este crime organizado que vive entre diversas atividades, é verdade, mas que tem no tráfico de drogas, parte muito relevante da sua renda. E Lula vem e coloca o traficante como uma vítima. Ao fazer isso, ele encarna aquilo do qual a esquerda é sempre acusada, né, de estar passando a mão na cabeça do crime, do criminoso, o criminoso como uma vítima da sociedade, que apenas são questões, tem que ser trabalhadas as questões sociais que levaram ele ao crime, ou seja, uma negação de aceitar a responsabilidade pessoal da pessoa que escolhe cometer crime, porque tem muita gente que passa muita necessidade e não comete crime. Então, sim, claro que tem um elemento de escolha pessoal ali e de responsabilidade pessoal ali que tem que ser levantado. Quando o Lula diz o traficante é uma vítima, ele retoma esse discurso pelo qual a esquerda é corretamente criticada, muitas vezes foi e continua sendo hoje em dia, do criminoso como uma vítima da sociedade, né? Mas por que eu disse que é metade correta? Porque a outra metade, embora possa ser uma verdade dura, mas é a realidade, sim. O usuário também é responsável pela realidade do tráfico de drogas, né? Se não fosse a demanda, não teria espaço para tantos criminosos ganharem dinheiro com a oferta. Então, sim, existe uma responsabilidade do usuário também. Isso não significa que você tem que, portanto, punir na justiça penal o usuário, ou que a gente tenha que ser insensível com o problema da saúde pública, por exemplo. Claro que não, claro que a pessoa precisa de tratamento, mas ele também, o usuário também é um ser humano, um indivíduo dotado de responsabilidade pessoal e que faz escolhas. E ao fazer a escolha de consumir drogas ilícitas, saiba muito bem, você está financiando o que há de pior e mais violento na criminalidade, e não há discurso politicamente correto que possa apagar isso. E você, Demétrio, o que tem a dizer sobre essa fala do presidente? Eu vou romper a minha tradição. A minha tradição é de sempre criticar governos e autoridades, porque eu acho que é para isso que existe o jornalismo, não é para elogiar governos e autoridades. Mas nesse caso eu vou romper a minha tradição e fazer uma defesa condicional de Lula. As declarações dele foram um tiro no pé, Camarote tem razão. As declarações dele deram uma bandeira à oposição e serão usadas ao longo de toda a campanha eleitoral do ano que vem. Isso vai ser repetido aos quatro ventos. Mas é preciso entender o que ele quis dizer. Essa declaração foi uma declaração não escrita, foi de improviso. Lula comete muitos erros quando fala de improviso. E essa declaração improvisada acaba ocultando
a substância do que ele quis dizer. E não é preciso ser um cientista das letras para entender o que ele quis dizer. Ele quis dizer que os Estados Unidos formam um imenso mercado consumidor de drogas e que isso tem uma consequência geopolítica. Né? O narcotráfico, organizado em vários países da América Latina, se dirige para esse imenso mercado de consumo de drogas. Então, os Estados Unidos precisariam, no mínimo, combinar o combate ao narcotráfico no exterior, em ação conjunta com os governos do exterior, com o combate ao consumo dentro dos Estados Unidos. Né? E é nesse sentido que o Joel estava falando, a existência do consumidor produz o tráfico. Né? E o consumo nos Estados Unidos, não só de cocaína, mas também de fentanil, é extraordinariamente grande. É isso que Lula quis dizer. Ele escorregou, ele se expressou mal, mas eu acho, e aí ao contrário do Camarote, eu acho que a retratação dele foi correta. Ele disse que ele errou. Ele disse que fez uma colocação mal feita. A parte errada da retratação dele é quando ele começa a cantar de galo sobre o que o governo brasileiro vem fazendo em relação ao crime organizado no Brasil. Porque uma coisa são palavras, intenções que podem ser boas, leis que podem vir a provocar efeitos no futuro, outra coisa é a situação atual. Né? A situação atual é de uma expansão extraordinária do controle territorial e da infiltração econômica e política do narcotráfico no Brasil. E isso Lula, sobre isso Lula se cala. Tanto é que nós vamos falar sobre isso agora, porque a nossa próxima pauta é comando. Também, como vocês podem ver, eles tentaram aí, a mídia da Globo tentar defender o indefensável. Alguns deles aí, poucos comentaram repudiando essa atitude, essa fala do descondenado. Mas, na verdade, isso já é o que ele acha, o que ele quer. É sempre defender os bandidos, criar essa narrativa que os bandidos são coitadinhos, que são vítimas da sociedade. Mas todos sabem que a sociedade é vítima desse desgoverno. Nunca no Brasil, o Brasil já é um país violento, e mesmo quem tenta enfrentar essas bandidagens, esse crime organizado, sofre muito e é muito criticado pela essa mesma mídia critica as pessoas governantes que tentam e fazem algo referente a essa criminalização, essa criminalidade, esses criminosos que tomam conta de regiões, de pessoas, as comunidades ficam refém dessas pessoas, e quando alguém toma a atitude mais firme, necessária para enfrentar essas bandidagens, essa mídia critica de forma ostensiva. E vimos aí que o descondenado está ao lado do crime organizado, dos traficantes desse Brasil. Por isso, o crime organizado estava aí comemorando, vocês viram no vídeo, os bandidos dentro da cadeia comemorando a vitória do descondenado Lula. É incrível, impressionante o que aconteceu no Brasil nesses últimos anos. A maior tristeza da história do Brasil está acontecendo, infelizmente, nesses últimos anos, e precisamos nos levantar e retirar esse senhor do governo. Urgente, o Brasil não aguenta mais aí possíveis, vai ser difícil. O judiciário vai tentar impedir, vai fazer de tudo para continuar esse desgoverno Lula, vão fazer de tudo para continuar esse desgoverno Lula. A mídia aqui vai demonizar qualquer um que iniciar aí uma campanha, assim como estão tentando destruir o presidente Bolsonaro, a sua família, todas as pessoas de direita que estão lutando contra essas pessoas aliadas ao crime organizado, aliado tudo de ruim no nosso Brasil, são criminalizadas, são demonizadas, são combatidas, infelizmente, contra essa militância, contra esse comunismo, contra esse consórcio aí comunista atacando 24 horas
pessoas de bem que quer transformar o Brasil. Galera, é muito importante você que está assistindo esse vídeo aqui. Eu queria fazer um pedido para você. Olha só, você está assistindo até esse momento e ainda não deixou aqui o seu like. Eu queria fazer um pedido para você. Não custa nada você deixar o seu like. É só clicar nesse joinha aqui embaixo. Clica nesse joinha. Deixa, se você está acompanhando nosso canal, não é inscrito, se inscreve no nosso canal. É importante também você que está assistindo esse vídeo deixar seu comentário aqui para esse vídeo. Esse vídeo precisa alcançar o máximo de pessoas possíveis. E só você fazendo isso para esse vídeo alcançar essas pessoas, beleza? Galera, tamo junto e até o próximo vídeo.